ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, Quaresma é tempo de silêncio. Quaresma é tempo de recolhimento. Cessam as palmas, os aplausos, os instrumentos estridentes, o hino do Aleluia reservado para a Páscoa, o Glória cantado somente nas solenidades de São José e da Anunciação do Senhor, 25 de março. E somente iremos entoar na celebração em Cena Domini da ceia do Senhor, da Santa Missa na ceia do Senhor e a partir da celebração da Páscoa, da vigília pascal. Esse tempo é um tempo de escuta, onde nós precisamos parar para ouvir. Necessariamente precisamos ouvir o clamor do Salmo 95. Oxalá, quem dera, ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os corações como em Meriba, naquele tempo em que o Senhor foi posto à prova pelos nossos antigos pais, aqueles filhos da antiga observância de Israel, quando na jornada do deserto puseram o Senhor à prova. Ouvi hoje, escutai a voz do Senhor. É assim que introduz a lei de Moisés. Shema Israel, Adonai Elohim. Escuta, Israel, o Senhor é o único Senhor. A Ele a glória, a Ele nossa atenção, a Ele nosso louvor, a nossa liturgia. Ele é o Senhor. O significado desta celebração, que abre um tempo de 40 dias, 40 dias de jornada, em que seremos conduzidos pelo Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, onde iremos ao deserto, onde faremos a experiência da montanha do Tabor, onde testemunharemos o perdão concedido à pecadora, onde veremos falar do sacrifício e da morte dos galileus, onde faremos a experiência de ser o filho pródigo e ao mesmo tempo o filho mais velho, na famosa parábola do filho pródigo. E o Espírito nos conduzindo sempre, e o Espírito nos levando sempre para Jerusalém, para entrar com o Senhor em Jerusalém, para fazer a experiência da Semana Maior, para morrer com Ele e ressuscitar, para uma vida plena, para chegarmos a Jerusalém. Precisamos fazer o itinerário, precisamos fazer uma caminhada, cumprir uma jornada, que começa com a escuta da palavra de Deus. Precisa e clara, a palavra de Deus proclamada pela igreja. Por isso, se você está perto de alguém agora conversando, dê uma tapinha no ombro e diga: meu irmão, minha irmã, isto não é hora para conversa, isto é hora para escuta. Escuta, Israel, o Senhor é o único Senhor, é o único Deus, a Ele toda a atenção, a Ele toda a glória, a Ele todo o reconhecimento. Conduzidos pela palavra do Senhor, no seio da igreja, neste tempo sagrado da Quaresma, que nasceu justamente com a prática da preparação para o batismo, a Quaresma, a Santa Quaresma, um tempo em que o povo de Deus entra no mistério do Senhor, para que o Senhor entre na nossa existência e transforme desde o profundo nosso ser, como diz o profeta Joel: deixai rasgar não as vestes, mas o coração, rompendo com o pecado e abraçando a vida da graça. Meus irmãos e minhas irmãs, a Quaresma nasceu como um tempo de preparação para a Páscoa, mas por parte dos catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo. 40 dias antes da Páscoa eram eleitos. Nem todos aqueles que estavam num processo de preparação
de fato poderiam receber o santo batismo. Porque para receber o batismo se exigia diligência, se exigia dedicação, escuta da palavra de Deus, o santo temor aos mandamentos do Senhor, a observância e as orientações do bispo. E ali eleitos, os catecúmenos eram chamados de competentes. E a partir dali, da quarta-feira, começavam então a receber uma formação mais profunda, mais exigente, que culminaria com a celebração da grande vigília, a maior de todas, a mãe de todas as vigílias, a vigília pascal. Uma jornada de 40 dias. E observem, se exigia dos catecúmenos, daqueles que iam se preparar para o batismo, a prática da oração, a prática da escuta da palavra de Deus, e jejuavam. E com eles jejuavam os bispos, os sacerdotes, os diáconos, a igreja inteira, a comunidade inteira jejuava, pedindo ao Senhor que derramasse sua graça sobre aqueles homens e mulheres que iam receber o sacramento do batismo. Os eleitos, não à toa se utilizava esse termo para designar a escolha. Eram homens e mulheres felizes porque foram escolhidos por Deus, porque se fizeram escolher, deram as condições para serem eleitos. Recordem, meus irmãos, as palavras do apóstolo Paulo hoje na segunda leitura, na segunda epístola, na segunda carta à comunidade de Corinto, como Paulo fala justamente exortando para que a comunidade se deixe reconciliar, se abra à reconciliação, esteja disponível à reconciliação. Meus irmãos e minhas irmãs, e aquelas pessoas se preparando, foram envolvendo as comunidades a tal ponto que começou a prática de toda a comunidade fazer a jornada catecumenal da quaresma. A quaresma nasceu para aqueles que se preparavam para o batismo e acabou envolvendo toda a igreja. Não é à toa que mesmo onde não se tem, na vigília pascal, a prática do batismo de adultos. E por que se batizavam adultos? Porque a igreja era nascente, a igreja era nova, estava surgindo, nascendo do lado adormecido de Jesus, e certamente havia muitos homens e mulheres adultos que necessitavam receber o batismo. Por isso que eram os adultos que no início do cristianismo eram batizados. E observem, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles homens e aquelas mulheres, com o testemunho deles foram envolvendo de fato a comunidade, e agora, por isso, se conserva, mesmo quando não tem batismo, a bênção da água e a aspersão dos fiéis, com a renovação dos propósitos da graça batismal, para que não nos esqueçamos que fizemos um compromisso com Jesus. E é esse compromisso que hoje nós estamos aqui nos colocando, querendo ser mais uma vez, querendo renovar mais uma vez aquela eleição, não para receber o sacramento, mas para renovar as disposições, de uma vez que nascemos da água do Espírito Santo, uma vez que recebemos o sacramento do batismo, possamos viver como discípulos, como seguidores de Jesus. E como vamos fazer este caminho? Que sentido tem este caminho de 40 dias, como foi mencionado no comentário inicial? 40 dias relativo ao dilúvio, 40 dias de Moisés na montanha jejuando, esperando receber a lei, 40 dias da jornada de Elias até o Horebe, a montanha sagrada. 40 dias foi o tempo em que Deus concedeu aos ninivitas para a conversão, e eles ouviram a pregação de Jonas. 40 anos foi o tempo que a tradição dá para o reinado e a monarquia dos 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. 40 dias, 40 anos, o povo caminhou do Egito à terra prometida. 40 dias Jesus esteve no deserto, como celebraremos no próximo domingo, sendo tentado pelo inimigo.
e sendo vencedor, e com a sua vitória abrindo para nós um farol de justiça e de renovação. Esse tempo primordial é um tempo marcante, que começa com as cinzas. Começa com as cinzas para nos recordar a finitude do homem, para lembrar que nós não somos nada, que nada neste mundo pode nos deixar encantados, pensando que os poderes, que as glórias deste mundo podem nos fazer algo ou alguém superior ao que quer que seja. São realidades enganosas, passageiras, fugazes. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos aquilo que foi recordado no Gênesis, aquilo que a palavra de Deus retoma no livro do Eclesiástico. Lembra-te que tu és pó, e ao pó voltarás. Esta é a condição de todo homem e de toda mulher. Por mais poderoso, por maiores poderes, realidades deste mundo que detenha, mas voltará para a mesma condição, para a mesma finitude. O ministro sagrado, o ministro extraordinário, ao impor a cinza, olhará para você e recordará esta palavra. Lembra-te, na tua realidade, na tua vida de pecado, na tua vida de engano, na tua realidade, tantas vezes que vem te ludibriando e enganando, te fazendo perceber ou achar que sois alguma coisa. Lembra-te que tu de fato não és nada. Tu és pó, e ao pó voltarás. Ao lado, o ministro extraordinário da palavra, com a Bíblia na mão, dirá: então, convertei-vos e crede no Evangelho. E como a partir da conversão poderemos caminhar? Porque as cinzas, como cinzas, simplesmente podem ser tragadas pelo vento, pela brisa, podem se dispersar pelos ares. As cinzas que recordam a nossa finitude são simplesmente pó, uma realidade frágil, como frágil é a nossa vida. Mas para tal, se nós queremos crescer, se nós queremos ao final do tempo quaresmal, do tempo sacrossanto da quaresma, se nós queremos celebrar a Páscoa do Senhor, com os pães ázimos da sinceridade e da verdade, então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos fazer o caminho conduzidos pelo Espírito do Senhor, não pelo espírito do orgulho, não pelo espírito da soberba, não pelo espírito deste mundo, não pelas forças enganosas deste mundo, mas pelo Espírito do Senhor. E conduzidos pelo Espírito do Senhor, receberemos os remédios, as armas, porque nós partimos para um combate. É uma luta que vamos travar, nos diz o grande apóstolo das gentes, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo nos recorda que o cristão deve se revestir de uma armadura, porque ele parte para um combate. E nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças e os principados, que querem dominar, que querem destruir, que querem te arrancar do caminho do Senhor. Quais são as práticas? Quais são as armas que Deus te concede? A oração, meu irmão. A oração como um diálogo de amor com o Senhor. Se você já reza, reze muito mais. Porque o tempo da quaresma é um tempo de exercícios. É para, de fato, treinar a alma. Treinar a nossa existência na vida espiritual. É um treinamento para todo ano. E este treinamento parte da Eucaristia. A Santa Missa é o coração para que de fato tenhamos uma quaresma santa. Uma quaresma verdadeiramente cheia do Espírito de Deus. A Santa Missa. Parte da Santa Missa esta jornada. Parte da Santa Missa esse itinerário. Como cristão, eu necessito estar na igreja, na Santa Missa a cada domingo. Não adianta vir à igreja somente na quarta-feira de cinzas ou na sexta-feira da paixão, que nem missa a igreja celebra. Um católico, um cristão que vive seu cristianismo, sua fé desta forma, é um cristão vulnerável às forças do inimigo. É um cristão que está incompleto, não vive do seu cristianismo, não vive o segmento do Senhor. Porque o verdadeiro cristão é assíduo, todo domingo está na missa, todo domingo está celebrando e vivenciando o maior mistério, o maior acontecimento, o maior milagre que a humanidade pode testemunhar,
que é o milagre da presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho. Vem se alimentar da palavra, vem pedir perdão e vem ao mesmo tempo ser alimentado pelo corpo e sangue, alma e divindade, pelo Cristo morto e ressuscitado, que comunica na Eucaristia o seu poder. E esta espiritualidade se perpetua na adoração ao Santíssimo Sacramento, na hora santa, se perpetua na meditação da via sacra, das estações da paixão, do sofrimento de Jesus, porque como nos diz o profeta Isaías, por suas chagas, em suas chagas, com suas chagas, fomos curados. Meditando as dores de Jesus, meditando o mistério da paixão de Jesus, reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa debilidade, o quanto precisamos de Deus. E a via sacra vai nos ajudando a entrar neste mistério salutar, que os místicos, que os santos da igreja, no decorrer dos séculos, passaram recomendando aos cristãos. Junto com a via sacra, a recitação e a meditação dos mistérios do Santo Terço, do Santo Rosário. Mistérios que devem ser contemplados, não podem ser rezados sem serem contemplados, para que também com as contemplações possamos de fato entrar no mistério da vida de Jesus. Meditamos a encarnação com os mistérios gozosos, meditamos a vida pública com os mistérios luminosos, meditamos a sua paixão dolorosa com os mistérios dolorosos e meditamos a sua glória com os mistérios gloriosos. Meus irmãos e minhas irmãs, ao lado a leitura orante da palavra de Deus, a Léxio Divina, os círculos de estudo bíblico, meditando a palavra de Deus à luz da doutrina da igreja, porque nós somos católicos, e o católico medita a palavra não avulso, medita a palavra tomando a doutrina, aquilo que ensina o magistério da igreja, aquilo que ensina a tradição da igreja, junto com a meditação, o oratório de Padre Pio. São práticas espirituais, além das visitas a Jesus Eucarístico durante a semana. Vou passando pela rua, a igreja está aberta, entro para estar com o Senhor. A oração vai reconhecendo a nossa limitação, vai apontando a nossa fraqueza. E para trabalhar as fraquezas, eu recorro ao jejum. O jejum privando-me de uma refeição, privando-me da carne, como a abstinência, e a abstinência para que, deixando de tomar a carne, de receber este alimento, eu sinta no meu corpo a fraqueza, aquilo que eu sou. Privando-me de uma refeição com o jejum, eu tomo consciência que a vida humana é frágil. A vida humana depende totalmente de Deus, na comida que ingere, na água que bebe, no ar que respira, em todas as realidades. A condição humana é totalmente dependente do Senhor. E com o jejum, a esmola, a caridade. Eu preciso aquele alimento que deixei de tomar, oferecer a uma pessoa que necessita, a um irmão. E quantas vezes as pessoas recorrem nas ruas, sobretudo no tempo da Quaresma e da Semana Santa, pedindo o jejum. Ela pede o jejum que é dela, que você deixou de tomar. O que era teu jejum se tornou como alimento para ela. Pois se o jejum não é seguido da esmola, que não é dar sobras, é partilhar aquilo que eu tenho. Se o jejum não é seguido da esmola, da caridade, o jejum fica incompleto. Será uma dieta, será uma economia doméstica, jamais será o jejum. O jejum deve ser seguido da prática da caridade. E com estas práticas, a igreja nos leva ao sacramento da penitência. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas deixam de confessar, ou melhor, de comungar, porque não se confessam, não recorrem ao sacramento da penitência, não recorrem à confissão, e ficam dias e semanas e domingos, preferem se manter no pecado, do que receber Jesus Eucarístico. Outros que recebem a Eucaristia e nunca recorrem à confissão, nunca recorrem ao sacramento da confissão. Como é importante, é salutar que durante o tempo da Quaresma tenhamos a consciência da fragilidade de nossa condição, de nossa debilidade humana, de nossas fraquezas, e recorramos ao sacramento da penitência. Agora é preciso ter consciência do que é pecado.
para não chegar diante do sacerdote dizendo que nunca pecou por nunca ter matado, por nunca ter roubado. A igreja apresenta através das redes sociais tantas fórmulas, tantos exames de consciência para ajudar os católicos, os cristãos a prepararem suas confissões, para terem consciência que pecado não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu aceito, mas é o que Deus revelou através dos apóstolos, dos profetas, no seio da sua igreja. O conteúdo cristão não é fruto do achismo popular, não é fruto da aceitação popular. O conteúdo da fé, o ensinamento da igreja é fruto da revelação. Foi revelado pelo Senhor. O que nós precisamos fazer? Tomar consciência dos nossos pecados, do que é pecado, de que na condição de pecado eu entro em contraste, em estado de inimizade, de distância, me afasto de Deus, vou me distanciando da vida da graça e vou me tornando cada vez mais vulnerável às insídias do maligno, às insídias do demônio. Por isso, meus irmãos, é um tempo de oração. O que nós rezamos durante o período, fora o tempo quaresmal, devemos ter mais diligência ainda e devemos nos dedicar mais ainda à oração. Se temos a prática de ouvir a palavra de Deus, de ler, precisamos ler com muito mais atenção, com muito mais respeito, com muito mais propriedade, tomar posse desta palavra, escutar e se deixar julgar pela palavra de Deus. Não ter medo de, mesmo no momento em que estou recitando uma oração, mesmo uma oração que é fruto de uma fórmula, como o Pai Nosso ou Ave Maria, ainda assim, eu posso rezar como um diálogo, como um colóquio. Quando tomo a palavra de Deus, eu preciso me colocar no lugar daquele que se deixa interpelar, que se deixa julgar, que se deixa questionar. O que na minha vida espiritual não está bem, o que na minha vida com Deus não está bem. Deus é Deus para mim, ocupa o centro da minha vida, da minha casa, da minha história, dos meus bens, da minha família. Deus é o Senhor da minha história, dos meus pensamentos, das minhas decisões. Ele é o Senhor do meu tempo, da minha semana. Eu dou a Deus o tempo devido, dedico a Deus espaço, abro espaço na minha vida. Ou Deus não tem lugar nenhum para mim, ou Deus é parecido como um boneco de barro, um ídolo, como a tradição do Antigo Testamento se refere às divindades antigas, que está lá, um ídolo estático que não interfere na minha vida, que eu não aceito, que me questione, que me provoque, que me exija mudança, que me provoque uma atenção diversa, uma atitude nova. Eu trato o Senhor como uma pessoa, Deus como pessoa, que fala, que escuta, que sente. A minha relação com a minha família é respeitosa, é amorosa, ou é cheia de conflitos, de malcriações? As relações entre irmãos, entre amigos, entre conhecidos, são relações humanas maduras, baseadas na caridade, na sinceridade ou na cumplicidade? Amo, perdoo, me aproximo. Percebo que o jejum, sim, o jejum do alimento é o basilar para toda a comunidade, porque a quaresma faz com que toda a igreja viva a quaresma. Nós vivemos a quaresma como igreja, é uma vivência eclesial. Mas cada um tem o dever de cumprir a sua parte. Porque mesmo toda a igreja orante, mesmo toda a igreja jejuando, mesmo toda a igreja em atitude de despojamento, de oferecer a caridade, a esmola, ainda assim se exige uma atitude pessoal, porque a cobrança no seio da comunidade ela é pessoal, ela não é coletiva. Quando ofereço o jejum, quando vivo o jejum fundamental do alimento, eu posso também jejuar com o olhar. Teremos durante a quaresma, como sempre, as orientações para os jejuns dos sentidos. Eu posso jejuar com a língua, eu posso jejuar também com os ouvidos, eu posso jejuar com as mãos, eu posso jejuar com a minha vida. Posso ter
uma atitude de caridade com o irmão, com aquela pessoa que não falo, que isolei da minha convivência, que não quero diálogo, que não quero escuta. Posso ter um ato de esmola, de caridade com aquela pessoa que está passando por um problema, que precisa ser ouvida, que precisa de carinho, de atenção, de respeito, de perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, a vivência da caridade ela é muito profunda. A experiência do jejum é uma experiência edificante, porque como as cinzas revela a finitude da nossa vida. E a oração é o motor. Não se salva, não se pode salvar aquele que não reza. A oração é essencial para a nossa salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia em que abrimos a Santa Quaresma, façamos o nosso propósito. Comecemos a olhar para a nossa vida, para a nossa história, para o modo em que estamos vivendo a nossa fé, em que estamos ou não envolvidos com a vida comunitária, com a vida eclesial, em que estamos dando a Deus o devido respeito, a devida honra ou não, onde estamos tendo a capacidade de compartilhar com os irmãos ou não, de compartilhar com a igreja. Domingo que vem é a consagração do dízimo, com o nosso dízimo ou não, dando a Deus o que é de Deus ou não, oferecendo o que sobra ou não, partilhando ou não. E nós tudo fazemos diante de Deus. E aqui, a última coisa importante para perceber do conselho dado por Jesus hoje no Evangelho de Mateus: tudo façamos na presença de Deus. Nada façamos sem que não seja na presença de Deus. Isso significa com discrição, não buscando holofote, não buscando reconhecimento. Nem a caridade, nem o jejum, nem a oração podem ser práticas para redes sociais, para expor para todos, para que todos vejam que eu sou piedoso, para que todos vejam que eu tenho capacidade de resignação, para que todos vejam que eu sou caridoso. O cristão pode ter suas práticas reconhecidas ou observadas por quem quer que seja, mas jamais pode ser fruto de sua iniciativa, o reconhecimento e o aplauso de quem quer que seja. Tudo nós precisamos fazer diante de Deus. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, estas práticas quaresmais só serão suaves se descobrirmos o quanto somos amados pelo Senhor Jesus e o quanto Ele nos ama. Por isso que nós já cobrimos as imagens da nossa matriz e em nossas capelas. Mas a imagem do crucificado só será velada, coberta, a partir do 5º domingo da Quaresma. Porque nós precisamos olhar para o crucificado. É a imagem do crucificado que cura as nossas feridas. É o crucificado ferido de amor por nós, que revela o quanto somos amados por Ele. E o quanto este amor, como correspondência, pode suavizar tudo aquilo que nós fazemos. E não vamos sentir que somos impulsionados, ou que somos provocados, ou que somos praticamente obrigados a fazer o que quer que seja. Quando descobrimos o quanto somos amados pelo Senhor, quando descobrirmos o seu amor, teremos a tranquilidade de cumprir a vontade de Deus com serenidade, sem sentimento de imposição, sem sentimento de alguma forma estamos sendo tolhidos em nossa liberdade. Mas teremos a convicção e ao mesmo tempo a alegria, mesmo na hora em que teremos que demorar na oração, aparentemente perdermos tempo e ganharmos diante de Deus. Quando tivermos sentindo a fome como uma fraqueza comum a todas as criaturas, quando estivermos tendo a necessidade de ir ao encontro daquele irmão, seja para alimentá-lo corporalmente, com o nosso jejum agora dele, resultado do seu jejum, seja quando tivermos a coragem de perdoar, de escutar, de compreender, de cumprir aquelas práticas que São Francisco de Assis em sua oração tão bem coloca: mais para o outro, menos para mim. Esta deve ser a nossa súplica, e quando assim fizermos, se tivermos descobrido
de fato, se tivermos descoberto o amor do crucificado, se tivermos encontrado este amor, a plenitude deste amor, nós o faremos com tranquilidade, com serenidade e com paz. Que Nossa Senhora das Dores, a mesma Senhora da Conceição, nos acompanhe nesta grande jornada de 40 dias. E que nós busquemos viver a quaresma como se fosse a nossa última quaresma, para que possamos celebrar a vitória de Cristo na Páscoa, com a vitória de cada um de nós, morrendo com Jesus, entrando na morte com Jesus pelas águas do batismo. Sairemos do outro lado para a vida plena com Deus. Mortos com Ele, morremos com Ele, morremos no pecado. Com Ele ressuscitaremos, ressurgiremos, participaremos da vida plena, da vida da graça que começa aqui, com a nossa escolha, com a nossa decisão e com o nosso amor expressado na nossa vida, no nosso cotidiano. Que Nossa Senhora nos acompanhe, o glorioso São José, cujo mês a igreja celebra, e os nossos santos de devoção, junto com os anjos de Deus, nesta grande jornada, neste grande deserto, nesta grande procissão, rumo à vida de Deus, rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.